Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Tecnologia, educação e sustentabilidade. Estes são os temas da palestra apresentada pelos professores Rafael Pezzi e Rualdo Menegatti. No programa de hoje, o professor Rualdo Menegatti fala sobre o papel das tecnologias livres no contexto de expansão das cidades. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza, na Livraria FINAC, palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Realmente, talvez seja o tema mais candente do século XXI, o nosso grande enigma, nosso grande desafio social, intelectual, científico, né? Econômico, poder usar as tecnologias que hoje estão disponíveis, digamos, de um ponto de vista cidadão. Seremos capazes, né? Dependendo disso, será o sucesso ou será o curso do século XXI. Me cabe aqui comentar um pouco, fazer alguns comentários, e tudo que eu vou tentar fazer aqui é dar sustentação à ideia do Rafael em três aspectos, me parecem importantes. A urgência, né? Que realmente há algo urgente aí. Uma segunda questão é que a tecnologia tem que ser aberta. Né? Tecnologias que não são abertas, não só elas ferem a cultura, e como ferem o meio ambiente ao mesmo tempo. Então, a tecnologia tem que ser aberta, né? Se ela quiser ter esse nome, né, de tecnologia, senão ela é uma outra coisa, ela é um produto aí, né? Não uma tecnologia no sentido profundo da palavra, né? E a terceira questão é o compartilhamento, né? O compartilhamento, toda essa mensagem final. Então, eu quero situar um pouco essas três justificativas para a conversa do Rafael, falando um pouco de cultura, sustentabilidade e dentro da cidade, quer dizer, aonde nós vivemos, percebermos-nos em que espaço vivemos, né? O mundo que aí está parece ser realmente um admirável mundo novo, seja pelas imagens de universo que ele traz, isso é o modelo, né? É o modelo do universo, feito pelas teorias da astrofísica, né? Não é um desenho, não é uma ilustração de um artista. Isso é um modelo que demora 7 dias para ser gerado num supercomputador, né? Demoraria, nesse laptop aqui, 5 anos, né? É um modelo. Então, estamos lidando com ciência desse nível, né? E aqui no nível infinitamente pequeno, isso aqui não é uma caixa de ovos, né? Mas é uma imagem de um microscópio por tunelamento de varredura, mostrando aqui as fileiras atômicas, né? Cada cucuruto desses é um átomo de silício, né? Então, vivemos num período de grande avanço da ciência, realmente, coisas impressionantes, e nos esquecemos de algo fundamental, que é a nossa casa, a nossa terra, né? O lugar em que vivemos, a sua paisagem, as coisas vitais para cada ser vivo nesse planeta, que é o ar, a água, a comida, né? Então, a par do grande desenvolvimento tecnológico, nós nos esquecemos do essencial da vida humana. Essa é a grande questão que está aí, né? E isso tudo porque vivemos em cidades cada vez mais frenéticas. E nós não temos a ideia de quem é esse organismo urbano. E esse organismo urbano sempre pensamos que ele é pequeno, que você sobe numa torre e enxerga toda a cidade que está à sua volta. Mas, na verdade, não é bem assim. As ruas andam lotadas. Nós pouco levantamos a cabeça, olhamos o horizonte, fazemos o movimento básico desse sapiens sapiens, bípede, né? Que é olhar o horizonte, né? Olhar em perspectiva, ver a totalidade. As cidades já não nos deixam mais fazer isso. Nós seguimos como rios humanos, né? Já não sabemos o que é urbano e o que é natural. Isso é um problema seríssimo. Esperamos que alguém resolva, mas quem? Né? As cidades já são gigantescas, né? São mares urbanos
mares urbanos sem fim, não vemos mais os limites da cidade. A cidade escapa à escala humana. Nós só conseguimos ver a cidade por inteiro nessa imagem de satélite, aí São Paulo, vista de dia, e pensamos que ela é simples, a cidade, olhando ela assim inteiro, mas ela não é simples. Ela é um artefato mais complexo construído pelo homem, é a cidade. E é entender tudo o que se passa aí. Né? Quem entende tudo o que se passa aí? E a complexidade do século XXI é que a cidade não é mais um fato isolado, ela é uma rede de cidades que cobre os continentes. E nessa rede tem propriedades, por exemplo, como nós, né, que são entroncamentos, grandes troncos urbanos aglomerados, e esse aqui, por exemplo, que vai de Boston até Washington, passando por Nova York, Filadélfia, né, e Baltimore, moram ali 80 milhões de pessoas. É uma cordilheira urbana. Uma cordilheira urbana, paralela aos Apalaches. Né? E quem dá conta de tudo o que acontece nessas cidades? Então, as cidades cresceram, elas não são mais fatos únicos. Né? Elas cresceram de tamanho, todas cresceram. Essa que é a questão. Porto Alegre cresceu, mas Canoas cresceu. Gravataí cresceu. Viamão cresceu. E assim, então, todo mundo, né, tem essa propriedade contemporânea. Então, nós carregamos na nossa memória a cidade, a minha cidade, que é a cidade que meus pais, minha avó transmitiu para mim, né, que é a cidade emotiva, é a cidade subjetiva. Mas, de fato, onde nós moramos aqui. Então, vencer esse desafio, né, Rafael, que nós só conseguiremos por essas ideias que o Rafael traz, né, que é tecnologias abertas, é realmente impulsionar a inteligência, acreditar que o Sapiens Sapiens é de fato um ser inteligente, capaz, né? Mas desde que ele tenha acesso a essa tecnologia aberta, desde que essa sociedade consiga se organizar, reorganizar para morar nesses gigantescos organismos que estão aí. Então, quando você vê a cidade gigantesca, você não vê os humanos, e quando você vê os habitantes, você não vê a cidade gigantesca. Então, há um gap aqui, um lapso, né, de cultura, de representação, de entender os temas gerais da cidade gigantesca que está aí fora. Né? E que nós sofremos, sentimos ela, né? Sentimos que ela é gigantesca, nós sentimos um pouco impotentes, não entendemos muitas coisas, né? Como que você acorda de manhã e, de repente, tem 100 toneladas de peixes mortos no Rio dos Sinos. Né? Como isso é possível? É um corpo gigante. Tudo ali é possível, é complexo, ele muda a hierarquia de problemas, percebe? Então, assim, a vida urbana hoje, ela requer outras medidas de educação, de tecnologia, de cidadania, né, que nós temos que desenvolver. Né? E isso, eu digo isso lembrando, né, nessa figura aqui, que é um novo Atlas. Quer dizer, o Atlas contemporâneo, né, não é mais aquele Atlas, aquele Deus forte segurando a terra ou o céu, mas é um ser humano esquálido, fraco, frágil, nós, né, tendo que carregar um organismo urbano gigantesco, né, que nem sequer nós entendemos direito ele. Né? Então, a cidade é essa complexidade, esse volume que interage com a natureza. Né? Ele interage em todas as suas esferas, a litosfera, a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera, porque ele é gigante. E nessa figura aqui você vê a interação, como seres vivos, né? Eles estão interagindo, criando interfaces com a litosfera. E aí chega a cidade, o que ela faz? Ela corta um plano, porque a cidade ela tem uma geometria euclidiana. Mas a interação da cidade com essas esferas da Terra não é nada euclidiana. São complexas, são geometrias complexas. E nós, na ciência, temos que ser honestos. Nós não sabemos tudo o que se passa aí. Então, é preciso uma criatividade, uma inteligência que está acessível ao cidadão para ele ser o primeiro a entender o que se passa ali, né? Nessas interações complexas do gigantesco organismo urbano com as esferas planetárias. Né? Então, entender isso tudo, isso que eu chamo de tecno-urbesfera, né? Que é essa carapaça urbana volumétrica, se apropriando das esferas da natureza, né? Nós precisamos de uma cidadania inteligente, realmente capaz. Ou será que o poder público dará conta de tudo? Quantos fiscais nós precisamos para dar conta
da complexidade urbana. Então, queremos fiscais, queremos, né, estados fortes, queremos, mas e será que é possível? Ou será que é melhor investir na inteligência? Né? Como está a saúde dessa cidade grande aí? Né? Nós temos que ser honestos, de novo, como cientistas, né? Nós não sabemos. O habitat humano, nós não sabemos qual é a saúde dele. Essa que é a questão. Né? Então, como nós vamos saber? Bom, nós podemos fazer uma parte como cientistas, agora, isso é uma questão profunda, cidadã, cultural, temos que mexer todas as equações da sociedade, e principalmente a educação. Né? A educação, o acesso tecnológico, a capacidade de interagir. Né? E aí estão as respostas, as grandes respostas do século XXI, para conseguir entender o local da humanidade hoje, né, dentro das esferas planetárias, né, que não é mais um ser, digamos, ingênuo. Então, a pergunta, que ciência, que cultura nós temos para viver nas grandes cidades? Esta aí, ó. Não falhou o slide. Nós não temos. Não há uma cultura, uma ciência urbanas. Não temos. Temos que desenvolver. Né? Claro, não é assim, então, terra arrasada. Mas vamos convir, eu peço licença aos urbanistas, né, que pensar hoje a cidade vai muito além do urbanismo clássico. Né? Vai muito além da economia clássica. Vai muito além do paisagismo clássico. Pensar hoje a cidade é uma coisa que ou todos nós, cientistas, cidadãos, culturas, fazemos, ou realmente, né, as cidades passam a ser organismos cada vez mais insustentáveis. Então, nós precisamos entender as cidades dentro da sustentabilidade, dentro do conhecimento, e entender o problema do logos, que o Rafael fala. Né? Quer dizer, esse logos, essa tecnologia aí que se apresenta como uma inteligência, será que ela é de fato? Né? Então, a sustentabilidade, ela é apresentada aqui como uma maneira de vermos integradas, em termos de uma única perspectiva, que eu chamo cosmovisão aqui, as questões etnoculturais e tecnológicas. Quer dizer, a tecnologia não pode ser vista fora da cultura que opera ela. A tecnologia é sempre uma etnotecnologia. Essa máquina que está aqui é uma etnomáquina. Não é uma coisa, né, imparcial, neutra. Não é. Ela tem etnia. Ela vem de um país, né? Ela tem uma origem, ela serve para um propósito. Né? Então, nós não podemos ver a tecnologia fora da etnocultura que a sustenta, que a utiliza. E essa etnocultura e tecnologia dentro de uma cidade. Não estamos mais fora da cidade agora. Né? E a cidade, por sua vez, dentro de um ecossistema. Não estamos fora da natureza, como disse o Rafael. Né? Então, a sustentabilidade é um método de pensar e fazer. É o modo, a maneira como fazemos essa integração na teoria e na prática da atividade humana. Como é que nós integramos sociedade, democracia, ciência dentro da cidade, né? Dentro da cidade, e essa cidade dentro de uma cosmovisão e de um lugar. A cidade não está fora do lugar. Então, essa sustentabilidade aí, né, ela precisa, então, desses mecanismos tecnológicos. Nossa dificuldade, esse desenho aqui maravilhoso, né, do Escher, mostra que a dificuldade científica, técnica, cultural contemporânea é que nós não temos uma representação da cidade que ajude o cidadão a ver o que está aí, a entender a poluição, a medir, como esses instrumentos que o Rafael trouxe aqui, né, a medir as situações que ele vive e entender, nossa, a radiação está alta, os governos não garantem mais informação adequada. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Né? Porque ou os cidadãos têm capacidade de medir aí a radiação, de medir a contaminação da água, de entender um pouco isso, ou realmente. Né? Vejam esse mapa. Todo o complexo urbano é um ponto. Porto Alegre, a grande Porto Alegre, 4,5 milhões de habitantes. São Paulo, 17 milhões de habitantes. Né? Buenos Aires, 8 milhões de habitantes. Um ponto. Olha a nossa capacidade de representação da complexidade urbana. É igual a do início dos atlas renascentistas, um ponto. Então, o que nós oferecemos ao cidadão, né, em termos de cultura, para entender a complexidade territorial, os vários níveis de interação, etc, etc, etc? Não oferecemos nada. Né? Então, o que você vê aí quando você vê a cidade? Né? Bom, cada um vê o que quer. O artista olha um ovo e pinta um pássaro.
mas ele é um artista, tem a liberdade da arte. Nós na ciência, nós na sociedade, né, temos que entender um pouco o que vemos. Né? Saber ter uma estratégia comum, porque a nossa estratégia é fragmentada. Então, conhecer o ambiente, ter uma cultura, uma educação, programas de gestão e participação, quer dizer, mexer esses níveis de uma estratégia é fundamental. Né? É fundamental. Então, essa questão que o Rafael coloca de uma tecnologia aberta, cidadã, que esteja dentro e envolvida num processo, né, de uma estratégia civilizatória, isso é realmente fundamental para nós. Né? Realmente fundamental. Você assistiu à segunda parte da palestra Tecnologia, Educação e Sustentabilidade, dos professores Rafael Pezzi e Rualdo Menegatti. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!